Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No programa de hoje, vamos falar sobre as negociações sobre a tabela de turno, banco de horas e regramento da PLR. Fique com a gente! Após anos descumprindo a legislação trabalhista, a Petrobras passará por uma mudança na tabela de turno em suas refinarias. Em assembleias realizadas pelo sindicato em São José dos Campos, os petroleiros do turno rejeitaram a proposta de tabela 3x2, bem como qualquer acordo que signifique abrir mão de processos judiciais. A Petrobras encerrou as negociações sobre este tema e está realizando votações entre os trabalhadores para a decisão de qual tabela de turno adotar. E para falar sobre este tema, nós estamos hoje com o presidente do Sindipetro São José, Rafael Prado. Fala, Rafa. Olá, Manu. Olá, ouvintes do Petrocast. Para quem estava esperando um final de ano tranquilo, o final da campanha salarial acabou com várias questões em aberto, né? Rafael, a definição sobre a tabela de turno é central para os petroleiros deste regime de trabalho. Afinal, isso vai definir a rotina diária do trabalhador. Conta pra gente quais são os principais problemas identificados pelo sindicato na proposta da Petrobras. Manu, você está corretíssima. A tabela de turno é uma questão muito delicada para o pessoal dos regimes especiais do sistema Petrobras, particularmente aqui no nosso caso, na Revap. Nós, do sindicato, temos uma atenção muito grande a esse ponto. Faz muito tempo que a gente debate essa questão com a base. Preciso um pouquinho resgatar a questão de quando começou essa discussão. Em novembro de 2017, nós ficamos sabendo que a empresa tinha criado uma comissão interna para analisar as tabelas de turno da industrial, que abrange, além das refinarias, a questão das termoelétricas e alguns terminais de Transpetro e tudo mais, né? Desde então, nós tentamos estabelecer um canal de negociação com a empresa, o que nos foi negado. E esse ano, em maio, nós fizemos a rodada de assembleia com os trabalhadores do turno, colocando a questão que nós precisávamos discutir no âmbito coletivo, afinal de contas, como você bem disse, é um assunto delicado que influencia a vida de todo mundo. As pessoas entenderam e, além disso, além de autorizar o sindicato a negociar com a empresa, autorizaram o sindicato a entrar com a ação coletiva para cobrar os pontos que a própria empresa está dizendo que está em desconformidade com a legislação. Em junho, a empresa fechou qualquer canal de negociação, chamou o sindicato para uma reunião, mais precisamente no dia 7 de junho, e disse que trocaria a tabela a partir de agosto. Ato contínuo, nós finalizamos nossa ação, né? E no dia 13 nós entramos com essa ação cobrando as questões. Para responder sua pergunta, a nossa tabela de turno, nós fazemos 7 dias de trabalho seguidos, a legislação não permite. Existe um desrespeito ao intervalo interjornada, que quando você considera o descanso semanal remunerado, precisa ter 35 horas no mínimo, ou seja, as 24 horas do repouso semanal remunerado, mais 11 horas de intervalo entre as jornadas. Esse problema aparece na tabela de turno da Revap também, além do descumprimento do repouso de 24 horas a cada 3 turnos trabalhados, que aparece na legislação especial da categoria, a Lei 5.811. Todos esses pontos existem na nossa tabela de turno. Nós nos colocamos muito à disposição para negociar com a empresa, mas a empresa tinha fechado as portas. E agora ela retoma essa discussão após o fechamento da campanha salarial, porém, apesar de não ter formalizado ainda, ela sinalizou na mesa que, para discutir tabela de turno, vai querer que a categoria abra mão de qualquer possibilidade de cobrar passivo trabalhista em relação a isso, e não discute qualquer tipo de indenização. Nós entendemos que a empresa está reconhecendo ilegalidades na tabela de turno. Existe um histórico que a gente pode falar um pouco sobre ele, do porquê da implantação dessa tabela. Mas, já que a própria empresa reconhece a ilegalidade, e principalmente considerando o que nós estamos vivendo no refino, que é um processo avançado de venda das refinarias, nós entendemos que qualquer acordo para abrir mão dessa questão é pavimentar o caminho para a privatização das refinarias, é estender um tapete vermelho para que Castelo Branco e sua turma consigam desmontar o refino estatal no Brasil. Então, é preciso que a gente se arme nacionalmente
que a gente discuta com todas as refinarias, inclusive as refinarias que estão nas bases da FUP, para a gente entender que essa questão da tabela de turno não diz respeito apenas à tabela, mas ao processo de venda e desmonte do refino estatal. Rafael, a proposta de tabela 3x2 repete os problemas da atual tabela que está em prática hoje? Não, Manu. As tabelas que a empresa está propondo, elas não descumprem mais a legislação. Ela quer resolver esse problema daqui para frente. Ocorre que ela não só quer resolver esse problema daqui para frente, como também está chantageando os trabalhadores para que eles abram mão de qualquer passivo trabalhista em relação a isso. Ela assume a ilegalidade, mas não quer pagar a conta. E para isso ela está fazendo uma chantagem. Ela coloca 4 tabelas de turno, sendo que uma é muito ruim, que é a tabela 3x2, e diz que que é 3x2 pura, que são 3 dias trabalhados e 2 folgas, né? Primeiro de manhã, depois à tarde, depois à noite. Só que nessa tabela, para você ter uma ideia, os trabalhadores só terão um final de semana livre no intervalo de mais de 100 dias. E ela diz o seguinte: se vocês não abrirem mão do passivo e da ação de vocês, nós não aceitaremos aplicar outra tabela. Ou seja, a tabela A, B e C que ela está colocando em votação, ela diz que não vai aplicar se a gente não abrir mão da ação trabalhista. É uma verdadeira chantagem. Ela ainda não formalizou isso, porém isso foi dito de maneira muito clara durante as negociações na comissão que foi formada após a campanha salarial. Nós pedimos para a empresa prazo para discutir com os trabalhadores uma tabela dos trabalhadores, colocando ainda à disposição para negociar daqui para frente alguns parâmetros que a gente entende que podem ser objeto de acordo coletivo, mas a empresa negou esse prazo. Consequentemente, o processo de troca da tabela não se estabeleceu de maneira democrática, da forma como nós gostaríamos. Nós já fizemos outra rodada de assembleia, onde você colocou bem. Os trabalhadores já definiram uma posição contrária à tabela 3x2 e contra abrir mão de qualquer direito na justiça, entendendo que isso está intimamente ligado ao processo de desmonte. Agora, qual o caminho? A gente tem certeza que se a empresa concretizar essa ameaça de aplicar a tabela 3x2 pura, que é muito ruim, a tal da tabela X, nós vamos ter que chamar um amplo processo de mobilização, uma resposta política da categoria contra essa chantagem da empresa. Trocando em miúdos, o que a empresa quer é aplicar a tabela 3x2, porque mesmo que vença outra proposta, ela não vai aplicar se os trabalhadores não abrirem mão do passivo, né, desses processos trabalhistas. Isso, essa é a ameaça da empresa e é essa chantagem que nós vamos ter que combater. A proposta dela é trocar a tabela dia 1º de fevereiro. Agora, para quem ainda tem dúvida ou não entendeu bem o tamanho da ameaça que é abrir mão desses processos na justiça, explica melhor porque isso está intimamente ligado ao combate ao processo de desmonte e privatização da Petrobras. Olha, Manu, em 2017, muito gerente estava espalhando por aí, né? Tinha bate-papo de corredores que esse passivo trabalhista poderia chegar na ordem dos bilhões de reais. Ora, a empresa está entregando 8 das 13 refinarias. Mas não ficou muito claro ainda se ela vai entregar a refinaria e ficar com esse passivo para ela, ou se ela está passando essa conta para o comprador das refinarias. Isso está sendo discutido, mas uma coisa eu tenho certeza: a empresa resolvendo a questão da tabela de turno, com uma assinatura dos sindicatos dizendo que está tudo certo, você acha que fica melhor ou pior para vender refinaria? Eu tenho certeza que é um problema a menos. Nenhum capitalista vai querer assumir essa conta. Então, se os trabalhadores abrirem mão do processo, é um problema a menos. Afinal, comprar uma refinaria não é um investimento pequeno, né? Sim, juridicamente há a discussão de quem tem que pagar essa conta. Agora, nós temos que saber, a Petrobras vai entregar a refinaria e vai pagar a conta para o comprador? É isso que está acontecendo? Vai entregar a refinaria com tudo de bom e o que ficar de ruim vai ficar com a Hold, com a Petrobras? É uma discussão que a gente tem que fazer com a categoria. Uma coisa eu tenho certeza: uma chantagem desse tamanho, às vésperas da negociação de acordo coletivo, porque já vamos começar de novo, né? Em maio, abre-se novamente a negociação, se a gente for levar em conta o calendário desse ano, né? Em fevereiro a empresa aplica um ataque desse, a gente vai abaixar a cabeça? Eu acho que ainda precisamos pensar um pouquinho sobre o que nós precisamos fazer dentro dessa nova realidade da empresa, né? De desmonte, de redução, de demissão, enfim. Eu tenho certeza que qualquer acordo abrindo mão de direitos agora é avançar nesse processo de desmonte da Petrobras. Agora, você disse que as negociações sobre esse tema foram encerradas pela empresa. Quais são os próximos passos? A empresa está concluindo o seu processo de votação, sem a participação dos sindicatos. A gente diz para o pessoal não participar. E a partir da formalização da empresa,
do acordo coletivo que ela está dizendo que vai exigir e seu conteúdo, nós vamos ter que voltar a discutir com a categoria, já se preparando contra a ameaça de implantação da 3x2 a partir de 1º de fevereiro. Rafael, você fala com a gente hoje do Rio de Janeiro, né? Estão acontecendo aí reuniões de negociação com a Petrobras. Conta pra gente qual é o debate por aí. Hoje, especificamente, nós temos reunião da Federação Nacional dos Petroleiros, da FNP, para se preparar para uma negociação com a empresa amanhã. Nós, você falou bem, tem o banco de horas e o regulamento de PLR. O regulamento de PLR, a empresa fez uma proposta muito ruim de regramento, e nós estamos atentos ao prazo, que é fechar até o dia 31 de dezembro. A proposta, ela desmonta todo o acúmulo histórico do debate de PLR da categoria. Ela desvincula o valor da PLR do lucro líquido da empresa. Ela não estabelece uma relação piso-teto. E, consequentemente, é muito ruim frente ao que nós tínhamos antes. O que nós fizemos? Nós elaboramos uma proposta de PLR, de regramento de PLR, que foi enviada pela empresa, que retoma todo o debate histórico dos regramentos da categoria. Nós, temos uma referência da PLR máxima e linear, ou seja, o mesmo pagamento para todos os trabalhadores, tendo como teto 25% do que é pago como dividendo para os acionistas, que é o que está estabelecido na lei. Essa é a nossa referência. Porém, a gente entende que precisa avançar no debate. Então, nós fizemos um regramento que coloca o lucro líquido como referência, mais ou menos como havia no regramento anterior, que coloca também uma PLR caso não tenha lucro contábil, porque nós colocamos um gatilho que considera todo o resultado da empresa, não só o lucro líquido, mas também aquilo que está sendo pago para o governo, né, como royalties, participações especiais e tudo mais, entendendo que o resultado da Petrobras como empresa estatal precisa ser medido não só com o que ela declara de lucro líquido, mas também tudo que ela faz pelo país. E temos certeza que os trabalhadores e trabalhadoras do sistema têm direito de participar desse resultado. Nós entregamos para a empresa esse regramento, enviamos ontem, e pedimos reunião para amanhã também sobre regramento de PLR, dia 12, né? Ou seja, com tempo hábil para a empresa nos dar uma resposta, e esperamos que positivo para poder discutir um regramento digno de PLR para a categoria petroleira, dentro do prazo. Que é ainda esse ano, né? A proposta de regramento tem que ser fechada ainda em 2019. Sim, a empresa, apesar das mudanças na legislação, a empresa está colocando o entendimento antigo, né, do CARF, de que o regramento de PLR precisa ser fechado até o último dia útil antes do período de apuração. Ou seja, a PLR 2019, que vai ser paga em 2020, que vai ser paga em 2021, precisa ter um regramento aprovado até o último dia útil de 2019. Uma tremenda confusão de calendário, e essa é a posição que a empresa está colocando para o fechamento de negociação. Nós estamos atentos, nós achamos importante ter um regramento, mas não é qualquer regramento. Aceitar um rebaixamento histórico que desvincula a PLR do lucro líquido da empresa, no momento, inclusive, que a empresa está demonstrando um lucro líquido grande, é uma derrota, é um rebaixamento histórico do patamar da PLR da categoria, e nós não podemos aceitar. E como está o debate em relação ao banco de horas? Então, Manu, o regramento do banco começou de maneira muito ruim, muito antidemocrática por parte da empresa, querendo limitar em apenas 2 participantes da FNP, ignorando que nós temos 5 sindicatos, que com realidades muito diferentes, ou seja, todo mundo quer estar lá representado. Nós não aceitamos e estamos indo com 5 representantes na reunião. Nós queremos, para além do limite diário do banco, que é o objeto central dessa comissão, o banco de horas já está aprovado e depois de 120 dias, a partir da assinatura do acordo, ele será estabelecido pela empresa. O que nós estamos discutindo agora, durante esses 120 dias, é o limite diário de horas que a empresa poderá enviar para esse banco. Nós queremos ampliar o debate, não só o número de horas, mas qual tipo de hora extra que a empresa poderá enviar para o banco. Por exemplo, nós achamos que dobra de turno não tem que ir para o banco. Dobra de turno, o trabalhador fica 16 horas dentro da refinaria e não tem direito de ir embora. Ele é obrigado a ficar, por uma questão da empresa não ter efetivo, na maior parte das vezes. Né? Não é um problema dos trabalhadores. A empresa demitiu muita gente e não repôs de maneira adequada. Nós achamos que esse tipo de hora extra não deveria ir para o banco. A empresa deveria assumir esse ônus, como sempre foi. Por exemplo, também, hora de final de semana do horário administrativo. Eu acho interessantíssimo que a empresa aceite não jogar isso para o banco. Se ela precisa de uma pessoa que trabalha de segunda a sexta no final de semana, por um motivo qualquer, ela tem que assumir esse ônus.
Outra coisa é discutir treinamento, né? Hora extra que a pessoa faça um acordo com um gerente individual, enfim. Aí é um problema individual de cada um. Infelizmente, isso pode ser acomodado dentro do banco de horas, inclusive pela legislação pós-reforma trabalhista. Agora, essas questões mais estruturantes, que têm a ver com necessidades da empresa, por conta de redução de efetivo ou algum problema eventual, nós queremos discutir uma regra melhor, né? Se possível, que essas horas de dobra de turno e trabalhos ao final de semana fiquem de fora do banco. Mas isso tudo está em aberto ainda. Nós vamos ter uma segunda reunião amanhã e a gente vai poder detalhar melhor. Mas só para deixar claro para o pessoal, se alguém ainda tem dúvida, o banco ainda não está valendo. Os limites globais do banco são aqueles lá, 168 horas para cima, né? Ou seja, horas positivas, e 84 horas negativas. Só que o banco só passa a valer a partir do fim dessa comissão de 120 dias, que está discutindo o regramento diário. Então, por enquanto, segue a regra anterior. Fez a hora extra esse mês, recebe no mês subsequente. E também é bom dizer que o adicional das horas pagas ficou em 100% mesmo, salvo hora extra troca de turno, que caiu para 75%, e a extra turno feriado, que caiu o adicional para 50%. Tá, qual que é a data limite para fechar isso? São 120 dias após a assinatura do acordo. Nós assinamos o acordo em novembro, né? Então 120 dias a partir disso. E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você ainda não segue o programa, dê um seguir na sua plataforma e acompanhe a gente. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até a próxima!